Lateral de saída e outro chegando. O Goiás confirma aí a contratação, está muito próximo inclusive de fazer o anúncio oficial do lateral direito Douglas Pelé, que fez uma excelente campanha com a equipe do Iporá. Ele traz informações a respeito do seu tempo de contrato, também como que foi essa disputa do seu estadual com a equipe aqui do interior do estado e além disso, né, sobre o jogador que pode aí, inclusive ter essa confirmação ainda nessa semana que estará de saída do Goiás, que é o lateral esquerdo Arthur. A gente já falou sobre ele aqui nos últimos vídeos, né? Jogador de 27 anos de idade, não terá o seu contrato renovado com o maior do Centro-Oeste, inclusive já tem uma equipe aí da Série C do Campeonato Brasileiro de olho para contar com o futebol do jogador. Será que vai fazer falta? Enfim, irei falar também sobre essa declaração do Adson Batista, fazendo uma provocação ao Goiás, que já conquistou ali uns títulos, segundo ele, de certa forma duvidosa, roubado, né? Enfim, quero repercutir um pouco do que ele falou. Um cara que vem fazendo um bom trabalho no Atlético, mas às vezes na fala, né, acaba exagerando, enfim, sobre essa polêmica criada antes dessa grande decisão do final de semana. Esses serão os três principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Lembrando também que o Goiás News está com o nosso canal agora de cortes também, que geralmente a gente grava ali 3, 4 assuntos durante o vídeo. Lá no Cortes do Goiás News a gente tem um apenas, então caso você queira assistir um assunto apenas, né, enfim, ou querer rever novamente uma informação, vou deixar o link aqui embaixo para vocês se inscreverem lá, dar essa moral aqui para mim também, beleza? Irei começar o nosso vídeo de hoje falando a respeito de uma informação confirmada pela página do Instagram do Imprensa Verde e também pelo jornalista Vitor Pimenta, do jornal O Dia. Muito obrigado a eles por ter confirmado essa negociação acertada da direção esmeraldina juntamente com o Iporá, o Boa Esporte, né, e também o Douglas Pelé, lateral direito de apenas 22 anos de idade, que irá reforçar o time esmeraldino na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, pelo jeito, o Atlético Goianiense também estava monitorando a situação do jogador, mas o Goiás fez uma proposta melhor. Então, mais uma negociação que pelo menos o Goiás saiu na frente em relação ao seu rival, né, para contar com essa jovem promessa. A princípio, né, ele chega ao Goiás por empréstimo, juntamente com o Boa Esporte, que tem ali o seu passe do atleta de 22 anos até o final dessa temporada, inclusive tendo ali o time esmeraldino uma opção de compra com o jogador. Vale lembrar também que o Goiás já no ano passado tinha feito uma boa negociação com o Boa Esporte, dessa vez envolvendo o lateral direito, naquela ocasião veio mais como meia direita, o Dieguinho, né, jogador que ninguém deu moral na hora que chegou e durante a Série B se mostrou um jogador muito polivalente, vai ajudar bastante, inclusive sendo essa função coringa no Brasileirão da Série A agora. Então o Goiás já tem essa relação boa com a equipe do Boa Esporte, né, de Varginha, lá no interior de Minas Gerais, que nessa temporada irá disputar aí a Série D do Brasileirão. Então Douglas Pelé chega até o final do ano com opção de empréstimo. O Iporá não tem nada a ver com isso, já que ele só estava emprestado para a equipe aqui do interior do estado, né, e se destacou bastante. Foram 13 jogos com 2 gols marcados, seus gols diante a equipe do Vila Nova, vitória por 2-0 em casa e também contra o Goiás na Serrinha, derrota aí do Verdão por 3-2, além de 3 assistências, jogador que iniciou o campeonato ali sendo titular, depois naquele momento que o Iporá cresceu na temporada, o Douglas Pelé acabou ficando mais como opção no banco de reservas e voltou agora nessas duas últimas partidas, né, contra o Goiás lá em Iporá, acabou entrando nos 20 minutos finais e na Serrinha foi o titular absoluto, jogou muito bem, um atleta ali que marcou o seu gol, deu uma assistência também para a primeira bola na rede da partida, no primeiro gol ali do Iporá, além de várias finalizações, jogadas muito bem articuladas pelo lado direito do campo. Um jogador que realmente já tinha até gravado um vídeo aqui para o Goiás ficar de olho no atleta, né? Acabou com essa negociação dando certo. Eu fico na dúvida assim em relação ao lateral direito titular na Série A do Brasileirão, não confio tanto no Maguinho para ser aquela posição, obviamente entre as outras opções da lateral esquerda, que o Goiás tinha antes de negociar ali com o Danilo Barcelos. Também gravei um vídeo sobre o Marlon hoje do Fluminense, que o Verdão tem interesse, vou deixar aqui no link para vocês acompanharem, mas seguindo aqui a linha de raciocínio, anteriormente à chegada do Danilo Barcelos, eu viria o Maguinho como uma melhor opção, por exemplo, do lado direito do que o Arthur ou o Hugo no lado esquerdo, mas o Goiás está ali se preocupando mais com a lateral esquerda e meio que deixando a lateral direita de lado. Tem o Maguinho, que já tem uma experiência, tem também o Dieguinho, que faz essa função, e o Apodi, né, que nessa temporada está jogando mais como um ponta direito, um ponta esquerdo. Então, fico na dúvida se o Douglas Santos pode ser um jogador ali para ser o titular absoluto da posição, mas acredito que deve chegar mais para ser essa posição de opção, melhor dizendo,
na composição do elenco. Então realmente é uma contratação interessante, acho que vale a gente inclusive dar os créditos aí para a direção esmeraldina, que pode ser um jogador a render bons frutos pelo maior do Centro-Oeste. Ele que é revelado nas categorias de base da Tuna Luso, lá de Belém, passou também no interior do futebol de Pernambuco, no 7 de setembro, e também no Flamengo de Arco Verde, inclusive a cidade onde ele nasceu, até chegar no Boa Esporte no meio da Série D do ano passado. Disputou a segunda divisão do Campeonato Mineiro, a terceira divisão do Campeonato Mineiro pelo Uberaba, onde inclusive foi o campeão, jogando aí 11 jogos no total naquela reta final do ano, antes de chegar na equipe do Iporá. Quero saber sua opinião a respeito do Douglas Santos, o Douglas Pelé, jogador que inclusive depois de fazer aquela excelente partida contra o Goiás, muitos torcedores pediram, até mesmo uma comparação com o Vitor, que chegou no Goiás em temporadas passadas vindo do craque de Catalão, também era lá do interior do Nordeste, então assim, jogador que tem algumas características, tomara que dê tão certo como foi o Vitor, acho que o último bom lateral que o Goiás teve nessa sua história recente. Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero falar sobre essa fala polêmica também do Adson Batista, um dos mandatários da equipe do Atlético Goianiense, o presidente atual do rival esmeraldino, em entrevista ao Feras do Esporte da Rádio Bandeirantes de Goiânia, acabou dando umas cutucadas no Goiás, a respeito dessa polêmica já no último final de semana. Até concordo com algumas coisas que ele disse, enfim, o Campeonato Goiano tem a sua importância, todo time quer ser o campeão, tem essa hegemonia também no estado de Goiás. Entretanto, puxa ele para o seu lado também, falando aí sobre o time esmeraldino, que o Atlético obviamente quer ganhar o título na bola e não aí de forma roubada, como o Goiás já conquistou alguns títulos no passado, Não sei o que estava pensando nesse momento também, até mesmo das finais mais recentes, o Goiás não teve nenhum favorecimento claro na última decisão, mas obviamente grande parte disso eu nem tenho essa teoria de conspiração que vai ajudar o Atlético uma coisa aqui, o Vila, o Goiás, enfim, eu acho que é mais a falta de capacitação mesmo, principalmente da Federação Goiana, de não dar aí os critérios certos, enfim, a preparação correta para os árbitros, nesses duelos aí muito importantes, de muita pressão também, acabam fazendo uma péssima atuação, como foi o Eduardo Tomás no último final de semana. Então, Adson Batista falando sobre isso, inclusive dizendo que o Atlético foi mais prejudicado do que contra o Goiás. O Adson, assim, que é um cara realmente que no seu trabalho é uma das pessoas que eu mais admiro aqui no futebol goiano. Realmente mudou a história do Atlético Goianiense, realmente voltando ao grande cenário do futebol goiano, inicialmente, o Atlético estava na terceira divisão estadual menos de 15 anos atrás, e hoje, desde 2010, já figura ali, inclusive, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas quando vai falar umas coisas é totalmente equivocado, falando sobre que o Atlético foi mais prejudicado no jogo contra o Goiás do que o próprio time esmeraldino, sendo que ele disse que o Jorginho tomou um cartão amarelo de forma injusta, depois em relação ao pênalti que para ele foi bem claro, e do outro pênalti do Tadeu, que inclusive o lance estava impedido, enfim, umas coisas sem pé nem cabeça nenhum, mas que é um cara assim que já demonstrou inclusive seu respeito ao Goiás em outras entrevistas, disse que não tem nem polêmica em relação a quem é o maior do Centro-Oeste, isso na final, na semifinal, melhor dizendo, contra o Vila Nova. Já tinha comentado que isso, que o Goiás tem esse amplo tamanho, muito maior do que o Atlético, do que o Vila, enfim, isso ele reconheceu de forma bem clara, mas nessas questões de arbitragem, inclusive dessa cutucada no time esmeraldino, que segundo ele, teria conquistado alguns títulos de forma roubada e que o Atlético não precisa dessa ajuda da arbitragem, Eu quero saber sua opinião a respeito também dessa polêmica. Ele mesmo que já revelou ter uma relação muito boa com o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, também com o Edminho, com o Ailê Pinheiro, que segundo ele também é o maior dirigente da história do futebol goiano. O Adson Batista que nos seus bastidores, enfim, vem fazendo um bom trabalho na equipe do Atlético, mas aí fazendo essa polêmica também, essa cutucada normal, antes da final. Quero saber sua opinião a respeito dessa sua declaração, se você concorda, se você discorda, sua opinião também sobre ele e dessa decisão que acontece no próximo sábado no estádio Ailê Pinheiro, Acho que a melhor forma do Goiás fazer a sua parte, enfim, selar todas as polêmicas, sim vencendo o jogo e conquistando o campeonato nesse ano de 2022. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre um jogador que está de saída do Goiás Esporte Clube, que é o lateral esquerdo Arthur, jogador de 27 anos de idade, que segundo informações aí a gente já tinha passado aqui no Goiás News, no começo do mês ainda de março, já tinham confirmado que o Paulo Rogério Pinheiro não queria continuar com o jogador, era a intenção do Paulo Autuori e também do Bruno Pivetti renovar o seu contrato, que se encerra agora após o fim do Campeonato Goiano, mas agora com a saída do ex-técnico e também do Paulo Autuori, Paulo Rogério Pinheiro já tinha ali essa convicção de não querer renovar com o jogador,
para a sequência do ano, o que já foi confirmado pelo Warley Menezes em entrevista ali ao portal esmeraldino ainda nesta última terça-feira. Então o jogador não irá continuar no time esmeraldino, inclusive revelou o interesse do Remo, presidente lá da equipe de Belém, inclusive ligou para o Warley Menezes para comunicar, né, esse interesse. Enfim, o Warley que acabou passando os contatos tanto do seu empresário, do próprio jogador, para essa negociação com a equipe do Remo, né, que irá disputar a Série C do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2022. O Arthur, que tem 27 anos, nessa temporada fez 12 jogos pelo time esmeraldino e deu uma assistência. Um jogador assim que para nível de Série A, não pode nem se imaginar ser titular ou algo do tipo, era uma das posições assim que o Goiás tinha que ficar bem atento. Até o momento trouxe aí o Danilo Barcelos, que vem atuando razoavelmente bem e inclusive tem negociações com o Marlon, lateral esquerdo do Fluminense. Gravei um vídeo sobre isso, como eu disse, vou deixar aqui no final também para vocês acompanharem. Se o Marlon vier, aí sim eu acho que a lateral esquerda está assim bem resolvida, tanto com o Marlon quanto também com o Danilo Barcelos. Mas se ele não chegar, acredito que o Arthur poderia ser a outra opção no banco de reservas, mesmo tendo ali algumas falhas, enfim, principalmente na Série B do ano passado. Nesses últimos jogos não vinha prejudicando tanto quando estava como titular, mas não dava aquela agregada ofensiva, principalmente no lado esquerdo, né? Em relação ao Hugo também, que eu acho que poderia ser inclusive uma opção tecnicamente melhor para ser um reserva. O Hugo machuca muito, inclusive quando entrou nesse campeonato goiano, uma moleza danada. Então acho que o Goiás inclusive deve rescindir o seu contrato, que vai até o final do ano. Então se o Goiás trazer ali o Marlon, né, realmente essas negociações encaminhadas com a equipe do Fluminense, acredito que tanto o Arthur, que já acaba o seu vínculo agora após a final do Campeonato Goiano, quanto também o lateral esquerdo Hugo, pode estar de saída do time esmeraldino até o início do Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião a respeito dessa não renovação com o lateral esquerdo Arthur, né, jogador que chegou aí no time esmeraldino ainda no início da Série B do ano passado, tinha feito ali umas 3 partidas pelo Brasil de Pelotas e chegou no Goiás fazendo 20 jogos com 3 assistências no Campeonato Brasileiro, inclusive deu assistência ali do gol do Nicolas, né, gol do acesso do Goiás contra o Guarani. Além disso, o Arthur tem passagens pelo Internacional, Ponte Preta, Brasil de Pelotas, Criciúma e também o futebol da Ucrânia e do Azerbaijão. Quero saber sua opinião a respeito do lateral, se era uma boa o Goiás contar com ele como opção no banco de reserva, se você prefere o Arthur ou se realmente precisa ali fazer essa investida em uma contratação, por exemplo, ali do Marlon, né, que já é um jogador que vem sendo especulado no maior do Centro-Oeste. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também conferir lá nosso recadinho, né, tanto do nosso canal de cortes, vou deixar o link aqui embaixo, e também das suas apostas na BR4Bet, com esse mês aqui de março tendo uma mega promoção, né, de todos os seus valores dobrados nesse seu primeiro depósito. Então vou deixar o link aqui também para vocês conferirem. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!